Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. E a gente traz aqui uma reflexão hoje bem curta do livro Meu Livro da Consciência, do Tadashi Kadomoto. Lemos algumas vezes aqui já. Falamos aí sobre assuntos interessantes que vão entrar no nosso dia a dia e vão falar sobre aquilo que a gente está passando. E hoje é um texto bem interessante que está vindo aqui de encontro ao que muita gente está passando. Ele tem o título de Reconhecimento e Afeto. Então o que ele diz aqui? O que nutre uma relação? Acredito que existem dois ingredientes fundamentais: reconhecimento e a expressão de afeto. Sinto que a única maneira de um relacionamento durar de verdade é olhar para ele como uma oportunidade de se doar e não uma chance de apenas receber. O relacionamento que persiste e se fortalece é mantido com palavras de carinho, encorajamento e compreensão. O relacionamento que sobrevive às intempéries tem abraço, tem querer bem, tem olhar de amor. Os valores verdadeiros estão sempre presentes nas relações que perduram. E aí, eu completo com algumas coisas aqui nesse texto. Somos feitos de relações. Não sei se você já parou para perceber que desde que você nasce, você cresce, evolui, a gente está em meio a relações pessoais, principalmente, né? Porque tem ali familiares, pai, mãe, tio, tia, avó, avô, irmão. Depois, relações sociais, onde você convive com pessoas perto de você, amigos de infância, primeira namorada, amigos que perduram aí durante todo o tempo, né? A gente já falou sobre isso também. Profissionais que você encontra aí na esfera profissional, então você começa a trabalhar, você começa então a encontrar pessoas que estão trabalhando na mesma coisa que você, ou vocês estão se complementando em uma determinada função. E o mais importante, e que a gente não consegue enxergar, mas a gente sente, é a relação espiritual. Porque obviamente você não está sozinho nesse universo gigante, e tem aí alguns espíritos que estão à sua volta te influenciando de alguma maneira. E todas as esferas por onde a gente passa, a gente assume posições. É importante a gente poder também ter uma ideia. Essas posições, às vezes, elas estão voltadas para ser um protagonista daquilo que você está fazendo. Protagonista significa você estar ali no comando, no controle das coisas, você está ditando a frequência ou o caminho com que as coisas vão acontecer, você é o protagonista dessa história toda, o que seria muito bom se você fizesse isso para a sua vida. Às vezes a gente está como antagonista, estou indo contra alguma coisa, às vezes eu estou como servidor, às vezes eu estou sendo servido, né? Muitas vezes a gente está sendo servido por alguém na rua, nas relações sociais, na relação familiar. Mas a gente tem sempre essas posições bem demarcadas e bem assumidas ali aonde a gente está indo. Então, você tem que reparar o seguinte: eu quero que você pense o que você está fazendo agora, nesse exato momento, né? Se você estiver assistindo ou escutando esse podcast e fazendo alguma coisa, em que posição você se encontra agora? Você está como protagonista, você está como antagonista, às vezes você está com aquele pensamento ali que está contra alguém, você está sendo servido ou você está sendo um servidor de alguém nesse momento, né? Importante a gente saber isso porque a partir daí a gente começa a entender o que o outro lado espera ou o que a gente espera do outro lado também. Isso tudo, né? E esse texto está falando aqui que o relacionamento persiste e se fortalece e é mantido com palavras de carinho, encorajamento, compreensão,
Fala também que o relacionamento que sobrevive às intempéries tem abraço, tem bem-querer, tem um olhar de amor. Isso tudo é um contraponto ao que a gente está passando de uma forma geral, nesse mundo caótico onde a gente tem egoísmo, egocentrismo, querer fazer sempre pelo outro, mas não para você poder servir e de repente você nem cobrar nada em troca, que é o certo, mas você querer fazer alguma coisa para se vangloriar. Tipo, fiz aí negócio para você, hein? Olha lá, o que você vai fazer com isso aí? Porque, ó, eu fiz isso aqui, eu espero que você faça direito, porque você está esperando alguma coisa que venha na sua direção porque você fez alguma coisa para alguém. Pessoas que fazem para obtenção de vantagens, para se mostrar superior em situações, a gente vê muito isso no mercado corporativo. Pessoas que estão fazendo pelos outros, mas porque eles estão buscando uma vantagem competitiva e ele está pensando apenas nele, naquele momento, né? E se mostrar superior em várias situações. Aqui a gente entra com o significado da ordem das coisas. Aqui a gente tem o ter antes do ser. Já viu que tem muita gente que primeiro quer ter, para depois ser. Então eu quero ter aí um status social, mas eu não sou alguém de status social. Eu não tenho essa prerrogativa ainda que eu consegui através das minhas ações. Então, para você ter alguma coisa, né, um status, você ter aí uma notoriedade, você tem que ser primeiro essa pessoa. Porque senão a coisa fica falsa, a coisa desmorona, você não consegue manter isso por muito tempo. E a pessoa quer ter influência sobre as outras, mas sem ser um influente, né? Como é que ela vai apresentar a ideia dela de uma forma que ela não é vista e ela vai querer que todo mundo a siga dessa forma? Se ela não é vista, ela não é notada, né? Então o ser tem que vir antes do ter, nesse caso. Em todos os casos que a gente vai querer pelo menos montar uma notoriedade pessoal, profissional, social, que seja, né? Primeiro ser, para depois ter aquilo que você deseja como apenas uma consequência daquilo que você está fazendo. Serve para convívio familiar, serve para convívio profissional principalmente, serve para o social, né? E aí você se mantém como sendo uma pessoa que realmente está aí para ajudar a todos onde você está passando. Então, reconhecer o outro lado é parte dessa construção do ser. Entender o que o outro lado está fazendo, ajudar na medida do seu possível, dar o seu apoio a pessoas que queiram se desenvolver, arrumar emprego para outras pessoas de uma forma que você vai entender que esse emprego vai beneficiar essa pessoa, a família dela, ela vai poder fazer isso pelos outros queridos, amados que tem ao lado, e você fortalece essa corrente. Hoje tem muita gente precisando de emprego, mas muita gente mesmo, assim, que a gente não consegue entender como uma pessoa fica tanto tempo desempregada. Simplesmente, o que eu estou vendo, e que eu acho que é muito deprimente na sociedade, é você pedir ajuda para alguém, arrumar emprego para outra pessoa, entender, e a pessoa fala assim, tá bom, eu não tenho essa vaga no momento, e fecha a porta. Mas se essa pessoa que recebeu esse pedido fala assim, ok, eu vou dar uma olhada e eu vou conversar com outra pessoa que tem essa possibilidade de emprego e eu vou passar esse currículo para essa outra pessoa vai passar para outra. Entende que você vai começar a ampliar a sua ação e isso não para na segunda, não para na terceira, não para na quarta pessoa. Então, o que eu percebo? Que a gente está deixando de lado essa ajuda mútua por conta ou dos próprios afazeres, desse egoísmo exacerbado que a gente está vendo aqui na sociedade, desse egocentrismo de olhar sempre para dentro.
de falar que você não tem a obrigação de ajudar a outra pessoa a arrumar um emprego, por exemplo. Então esse é só um exemplo que eu estou dando aqui, para você entender que é possível a gente mudar essa situação se você começar a, ao invés de você apenas receber uma ação e guardar para você ou se fechar, passar para frente. Entender que do seu lado tem pessoas que podem ajudar outras pessoas. Reconhecimento e afeto, como diz aqui no nosso texto. Eu quero deixar uma reflexão para você no dia de hoje, para você parar aí, entender as suas relações pessoais, profissionais, como eu disse aqui, sociais, até mesmo espirituais, e se perguntar: você costuma reconhecer o outro lado? Você costuma dar o afeto que o outro lado precisa? Existe essa relação de afeto, mesmo que isso te seja um desafio perante a outra pessoa? Porque às vezes a gente não tem, o afeto necessário para outra pessoa, ele não quer também, mas não tem problema. Isso aí é uma permissão que te concede, assim, você não precisa ser afetuoso com quem é um desafeto na sua vida, mas reconhecer o esforço da outra pessoa, ajudar no desenvolvimento da outra pessoa dessa forma, eu acho que é uma coisa que engrandece a cada um, e a gente pode muito bem dar um passo em direção a isso, porque quem vai ser o beneficiado nessa história toda é você, Se você encontra aí uma pessoa que realmente precisa de um reconhecimento, para poder entender como que ela melhora na vida, você constrói uma relação com essa pessoa a fim de ajudar, a fim de os dois subirem de patamar. Eu tenho certeza que todo mundo cresce com isso e todo mundo ganha com isso, Então fica aqui a minha pergunta para você: você costuma reconhecer o outro lado nas situações e nas relações em que você participa? Esse texto aqui, ele veio num momento muito específico, principalmente para mim. Quando a gente trabalha com muita gente, a gente está vendo muita gente aí todos os dias. Me fez pensar um pouco que eu tenho que olhar para o outro, entender o outro, ver quais são as necessidades do outro, para ver onde que eu posso contribuir, de algum jeito. E quero dizer que tudo isso que eu estou fazendo aqui, novamente, me faz completo de uma parte da minha existência aqui nesse planeta, porque me dá a condição de chegar a mais pessoas, me dá a condição de mostrar para outras pessoas um lado que eu considero importante. Pode ser que para outras pessoas não seja, mas aquele que sempre precisa recebe a mensagem. E aí eu peço para você, complementando essa parte de reconhecimento e afeto, que você simplesmente pegue essa mensagem e passe para quem precisa. Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa entender um pouco mais sobre o que a gente está falando agora. E eu vou ficar muito feliz se isso acontecer e chegar a uma pessoa que eu nem tenho contato, mas que recebeu essa mensagem e foi agraciada ou agraciado com uma palavra que a fez pensar, Então é isso. Eu agradeço demais a sua companhia aqui no podcast. Como eu disse no podcast anterior, a gente está preparando uma boa surpresa para você aqui ainda nessa semana. A gente está quase finalizando o que precisa ser feito para que possamos aí mostrar essa novidade para você em primeira mão. Então peço que você compartilhe esse vídeo, que dê o seu like aqui pra gente, que fortaleça o nosso canal rumo aos 1000, que a gente vai ter aí até o final do ano para alcançar essa meta. Se inscreva aqui no nosso canal, caso você ainda não é inscrito ou inscrita, e eu tenho certeza que a gente vai, de pouquinho em pouquinho, a gente vai alcançando as pessoas que precisam ter aí acesso a mensagens como esse tipo.
Se você tem algum tipo de mensagem para passar para mim, pode mandar aqui para mim nos comentários do YouTube. Eu leio todos e respondo todos. Sou eu mesmo que respondo. O público é pequeno, então eu consigo ver quem está chegando e respondo, agradecendo aí a sua participação, tá bom? Desejo a você um dia iluminado, que tudo corra bem na sua vida e que você reconheça e preste o afeto que você precisa, que você pode fazer para quem está do seu lado, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e eu te encontro no próximo episódio do Caminhos na Vida. Até!